Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Regis de Oliveira e nós estamos aqui direto do Templo Central, na Adã. Estou aqui com meu amigo, o cooperador Gabriel. Então, boa noite aí pro pessoal. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui para esse momento de comunhão, estudo bíblico, junto com o nosso pastor Regis de Oliveira. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao teu coração, tá bom? Convide a sua família, pegue a sua Bíblia, um caderno, uma caneta e vamos juntos aprender a gloriosa palavra do Senhor Jesus. É isso aí, daqui a pouco nós vamos estar orando, mas só para lembrar os irmãos, nesse período de pandemia, saiu alguns decretos e nós obedecendo todas as orientações e recomendações do governo do estado de São Paulo, daqui da nossa cidade de Carapicuíba, nós não iremos tirar nossas máscaras hoje, tá bom? Então nós vamos trabalhar com as máscaras, aí às vezes vai ser um pouquinho dificultoso, porque nós estamos se acostumando ainda, né, Gabriel? Com essa nova ideia de trabalhar com as máscaras, mas eu acredito que conforme for passando o tempo aí, a gente vai se adaptando, vai se acostumando e a voz vai melhorando aí, tá bom? Então nós vamos usar o microfone para ajudar na compreensão da fala aqui, para os irmãos terem melhor compreensão, tá bom? Então nada mais, nada menos melhor, Gabriel, esta noite, que nós iremos tratar de algumas coisas concernente à Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta, para aqueles que amam a Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Então, como nós iremos tratar assunto concernente às coisas de Deus, a Bíblia, nada melhor do que a gente começar com uma oração, Nós iremos orar nesta hora, orar para que Deus venha iluminar, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, os nossos corações, e nós venhamos ser um canal de bênção para você, amém? Que você possa assimilar bem, pegar bem, amém? E lembrando sempre que o nosso objetivo aqui não é demonstrar conhecimento, não temos nenhuma pretensão quanto a isso, tá bom? Não temos pretensão nenhuma de demonstrar conhecimento, de fazer aqui polêmica, de polemizar, de arrumar debate, não. A nossa incumbência aqui esta noite é esclarecer algumas dúvidas dos irmãos. Tem muita gente que nesse período nos procurou a mim, procurou o Gabriel em suas lives, e eles pediram para que nós, à luz da Bíblia, esclarecêssemos alguns assuntos, E aí nós separamos alguns assuntos que foi mais pedido, Foi assuntos que foi mais comentado para que nós tratássemos. Até se você quiser comentar aí, se você quiser falar alguma coisa aí para as próximas lives, dá a sua sugestão também, tá bom? Você pode fazer isso também, tá bom? Então hoje nós iremos tratar de algumas coisas aqui, daqui a pouquinho eu vou falar os temas que nós iremos tratar aqui, mas nós vamos começar orando, amém? Fazendo esta oração. Gabriel, vamos orar? Em nome de Jesus, faça essa oração e nós vamos concordar contigo esta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, diante a Tua presença, Pai, nos reunimos, ó Deus, para este momento de comunhão e aprendizado bíblico, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que tem nos dado esta oportunidade de crescermos, ó Pai, na graça e no conhecimento, ó Pai. E eu creio, ó Deus, que nessa noite os nossos irmãos, Senhor, aqui da sede, os nossos irmãos, ó Pai, também de outro ministério, que estarão conectados conosco, Pai, nesse estudo bíblico, eu creio, ó Pai, que será um momento onde a nossa mente, Senhor, irá arrecadar mais conhecimento bíblico, ó Pai, porque vivemos, ó Deus, dias difíceis, aonde, ó Deus, muitas palavras, muitas mensagens estão sendo fora, Pai, dos parâmetros bíblicos. E eu acredito, Senhor, que através deste estudo, Pai, nós iremos, Senhor, ter mais conhecimento para cada dia viver a Sua palavra. Ó Deus, abençoe, Senhor, as nossas vidas, guia, Senhor, a minha vida, a vida do nosso pastor Regis, ó Pai. Meu Deus, conduza, Senhor, a nossa vida, ó Deus. Toma cada vida que está conectada conosco, e eu tenho a certeza, Pai, que o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa ir à sua casa também dizer amém, tá bom? Então é aquele momento que você pode
chamar aquele amigo, chamar o seu amigo do Facebook, chamar o seu parente, mandar aquela mensagem no WhatsApp, dizer que nós já estamos no ar com a nossa live e para as pessoas compartilharem. Quanto mais você compartilhar, mais vidas serão alcançadas. Esse é o nosso objetivo, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas concernente a alguns assuntos que vamos tratar aqui, e seria importante, né, que todas as pessoas assimilassem tudo aquilo que nós iremos tratar aqui à luz da palavra de Deus, tá bom? Eu não sei como que está aí, ô Gabriel, nós estamos aqui, Deus abençoe. O Gabriel Silva está aqui nos auxiliando, é o nosso cameraman. Não sei se os irmãos já estão comentando, já estão entrando. Que bênção de Deus. Então tá aí, os irmãos já estão comentando, já estão entrando, já estão compartilhando, e isso é muito bom, tá bom? Então fique com a gente, é um pouco de tempo que nós iremos passar aqui, não iremos passar muito tempo, até que o nosso objetivo não é ser enfadonho, não é enfadar, trazer enfado à mente dos irmãos, tá bom? Então fique conosco esse tempo, que será um tempo produtivo para a glória do nosso Deus, tá bom? Lembrando também que antes de começar aqui eu já quero falar para você, até mesmo enquanto os irmãos vão entrando, né? Nós estamos aqui direto do Tempo Central, e lembrando a você que nós estamos tendo culto aqui, tá bom? Às quinta-feiras nós temos culto aqui às 19 horas e 30 minutos, e no domingo pela manhã. Nós temos aqui então 2 cultos, na quinta-feira e no domingo pela manhã, às 9 horas. Lembrando, meu pastor, domingo agora começa o primeiro dia da campanha. Olha que interessante. Aqui na sede. Então vai começar essa campanha, vai ser uma bênção de Deus. Reúna aí, amém, algumas pessoas da sua casa aí. Nós estamos tomando todos os cuidados. Quando você chegar aqui na porta do Templo Central, você vai ver, tem álcool em gel na porta, nós estamos trabalhando com espaçamento, tá bom? Então não tem nenhum perigo, nenhum risco, nós estamos tomando todo cuidado. Só pode entrar de máscara, você que vai vir, você precisa vir de máscara, tá bom? Senão não pode entrar, que nós estamos tomando realmente todos os cuidados devidos para que possamos aí pregar o Evangelho, a palavra de Deus com tranquilidade e não burlar o sistema aí, não quebrar nenhuma regra, né, e nenhum decreto, para que tudo venha glorificar o nome do Senhor, tá bom? Gabriel, acho que não dá mais tempo de nós falar muito, vamos tratar o que interessa, né? Glória a Deus. Nós temos alguns assuntos, alguns irmãos nos mandaram algumas perguntas, né, que tem, há muitos irmãos eles mandaram para a gente, coisas que era para a gente tratar, mas infelizmente devido ao tempo, algumas nós iremos tratar aqui esta noite, né? Exatamente. Então eu queria ver com você qual que é o primeiro assunto aí que nós vamos tratar. Eu quero, nessa noite, meus irmãos, dizer aqui alguns assuntos, amém? 5 assuntos aqui preparados para nosso estudo dessa noite, amém? O primeiro assunto é o que Jesus ensinou sobre a oração. O segundo assunto, o que é receber o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo? Terceiro, o que é ser um obreiro aprovado por Cristo? Quarto, o que é ter a mente de Cristo? Quinto, o que a Bíblia diz sobre a salvação? São 5 tópicos, amém, que nós estaremos aqui falando, eu com o nosso pastor Regis, e eu tenho a certeza que o Espírito de Deus irá preencher o seu coração com a genuína palavra. Gabriel, e aqui comigo também, eu trouxe mais 5, né? Nós não combinamos, de bate-pronto aqui. Os assuntos que ele explanou ali foi coisas que ele levantou, os irmãos mandaram para ele. E eu também trouxe alguns assuntos aqui, que mandaram tanto para mim, tanto para ele. Nós iremos tratar essa noite, se o tempo ele for propício para isso. Então, nós vamos tratar acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Você já parou para pensar? Você já buscou? Você já viu? Falou assim, puxa, eu tenho dúvidas sobre isso. Então, fica aí que você vai poder assimilar bastante sobre isso. Outra coisa, sobre o divórcio, o que a Bíblia fala? O que Jesus falou sobre o divórcio? É um assunto que muita gente tem dúvida, né, sobre o divórcio. Então nós vamos tratar isso aqui também, tá bom? Se o tempo for propício, nós vamos tratar também. E
Nós vamos tratar também sobre a oração que o Gabriel já falou, sobre ser cheio do Espírito Santo. E se der tempo, tem alguns irmãos que mandou a respeito de Gênesis 6, como tratar aquele assunto, se era anjo, se era homem. Também tem pessoas que, ao ler a Bíblia, relatou a mim: pastor, a Bíblia ela se contradiz, porque em uma parte da Bíblia fala que Deus ele não se arrepende, na outra fala que Deus se arrepende. Como que trata isso nos dias atuais, né? A Bíblia se contradiz. Então nós vamos tentar aqui tratar esse assunto também, em nome de Jesus. Então, para começar, Gabriel, vamos começar tratando sobre dois. Acho que um está engajado no outro, como eu trouxe aqui o que é o batismo com o Espírito Santo, e depois nós já encaixa aí o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos fazer aqui o possível para poder tentar trazer todos esses temas. Claro, o tempo não deixe. Na próxima transmissão estaremos aqui novamente concluindo esse estudo abençoado para a glória de Deus. Isso, e também vamos tentar ser bem superficiais, rasos, para não também tomar muito tempo, porque a Bíblia, irmãos, ela é um poço inesgotável. Quanto mais você cava, mais você vai bebendo dela, mais você vai se enchendo dela, né? Então não dá para a gente esgotar esses assuntos aqui em uma live, seria impossível isso, tá bom? Mas vamos lá, muitas pessoas, Gabriel, têm dúvidas sobre o que é ser batizado sobre o Espírito Santo, não é verdade? Exatamente. Então, meus irmãos, a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre o batismo do Espírito Santo, no Novo Testamento, Gabriel, na pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, João Batista aparece pregando, e ele diz assim: olha, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Ele diz assim: olha, esse batismo com o qual eu vos batizo, é o batismo para arrependimento dos pecados. Porém aí está vindo esse que está vindo, ele irá batizar com o Espírito Santo e com fogo. É a primeira menção do batismo com o Espírito Santo que aparece no Novo Testamento. Mas para nós tratarmos esse assunto, Gabriel, nós precisaríamos falar o que não é, primeiro, o batismo com o Espírito Santo. O que não é o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo relatado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele vai tratar ali sobre o batismo no corpo de Cristo, né? Então, o que vem a ser o batismo no corpo de Cristo? Quando a pessoa ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador, então ela é imergida no corpo de Cristo. É aonde ela começa a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, a pessoa aceitando a Cristo, ela é imergida no corpo de Cristo. É esse assunto que o apóstolo Paulo está tratando ali. O batismo com o Espírito Santo também, Gabriel, não é, por exemplo, o selo do Espírito. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos nossos irmãos de Efésios, capítulo 1, também no capítulo 4, ele vai falar sobre o selo do Espírito, né? E o selo do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo, né? O selo do Espírito Santo, ele indica duas coisas: propriedade, uma garantia, isso, né? Propriedade e garantia. Ele indica essas duas coisas: propriedade e garantia. A pessoa ela aceitou a Cristo, ela é emergida no corpo de Cristo, né? Recebe uma marca sobre ela. Exatamente que isso. dará a ela a possibilidade dela poder dar o reino de Cristo. Exatamente isso, Gabriel. Então a pessoa agora, ela é selada pelo Espírito Santo, né? E ela agora passa a ingressar, fazer parte ali no povo de Deus, foi comprada, foi selada. Então é a garantia, né? É a garantia que essa pessoa ela foi comprada por bom preço. O batismo com o Espírito Santo também, Gabriel, não é os frutos do Espírito que está registrado em Gálatas, no capítulo número 5, a partir do versículo de número 22. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não é aquela porção, né, do fruto do Espírito que é exposta ali: longanimidade, benignidade, domínio próprio. Não é isso. Agora, Gabriel,
O que vem a ser o batismo com o Espírito Santo, então? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa, e essa promessa está registrada em Joel, no capítulo de número 2 e a partir do verso de número 28. 28, exatamente. Até o 30. Então, ali foi aquela profecia, vem, né, como promessa de Deus, que o Espírito Santo haveria de ser derramado, e nos últimos dias ele batizaria o seu povo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, então, primeiro, ele é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo também, ele é uma experiência sobrenatural. Ele é uma experiência sobrenatural, é uma capacidade sobrenatural de realizações de coisas que naturalmente nós não teríamos condições de fazer. E essa capacitação sobrenatural, Gabriel, ela vem acompanhada da evidência do falar em novas línguas. Olha que coisa linda. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa, e também o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação sobrenatural, extraordinária. E essa capacitação sobrenatural, ela vem acompanhada, então, do quê? Do falar em novas línguas, né? E esse cumprimento, Gabriel, do capítulo 2 do livro de Joel, nós vemos esse cumprimento do batismo com o Espírito Santo, que foi prometido em Joel, capítulo 2, como nós dissemos, versículo 28, depois foi também ali intensificado por Jesus em Lucas, no capítulo número 24, depois foi redito por Lucas em Atos, capítulo número 1, a partir do versículo 8, se a minha memória não me falha. E esse cumprimento desta promessa se deu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando os irmãos ali, a Bíblia diz que todos, né, eles estavam 120, ali, né? Os 120 crentes orando. E o interessante é que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. É verdade isso. E somente 120 irmãos perseveraram, né? Em oração. E o interessante é que eles não sabiam um dia que a promessa ia se cumprir, mas eles ficaram em obediência, em oração, até o tempo da promessa vir, que era o Espírito Santo de Deus. Então tá aí uma dica já, né, Gabriel? Vale a pena nós buscarmos dessa obediência. Os irmãos obedeceram. Tem duas coisas aí que me chamam a atenção, né? Que uma coisa vai chamando a outra aí, exatamente. Uma coisa vai abrindo para outra. No capítulo 2 nós vemos ali o cumprimento da promessa a partir da obediência e da insistência através da oração. Eles ficaram ali, perseveraram. A palavra certa é a perseverança na oração, né? Eles ficaram ali, perseveraram unanimemente em oração. Porque o interessante é que se não houver oração da igreja, a igreja não é revestida pelo Espírito Santo. É verdade. Porque para a igreja receber o Espírito Santo, ela precisa viver em obediência, em comunhão, em insistência, em perseverança, para poder ter um encontro verdadeiramente com a presença de Deus. Então, nós precisamos entender que para receber o Espírito Santo, é preciso ter insistência na oração, no propósito e na submissão. Porque o interessante, meu pastor, é se não tiver submissão à palavra, submissão à liderança, o homem não é cheio do Espírito Santo. É verdade, olha aí. Porque para ser cheio do Espírito Santo, é preciso obedecer, é preciso ter uma mente transformada pelo Evangelho. Porque todo aquele que tem o Evangelho de Cristo em sua vida, ele não vive as coisas do mundo, ele vive as coisas de Deus. É verdade. Então aqueles irmãos, eles estavam buscando não físico, mas estavam buscando o espiritual. E todos estavam em um só espírito, em uma só adoração, aguardando a promessa do Espírito. É verdade. Então aconteceu ali em Atos capítulo 2 o cumprimento. Depois nós vemos no capítulo 4 ali também o derramar do Espírito, né, vindo de uma forma sobrenatural. Depois nós vamos ver a intensificação disso na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Mas aí, para a gente fechar, para a gente passar para outro assunto, Gabriel, porque a gente vai tratando assim superficial para não ficar amassando só um assunto.
o que eu acho lindo é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Quando aqueles irmãos estão ali, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele se apresenta ali, ele fala assim: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam assim: olha, nós nem ainda sabemos que existe, nunca ouvimos falar. Aí ele fala assim: mas então em que vocês fostes batizados? Ele fala assim: nós fomos batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento. Aí a Bíblia diz que aqueles homens foram batizados, e aí o Espírito caiu sobre ele, e eles começaram a falar em novas línguas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então o batismo com o Espírito Santo é isso, né? Você precisa entender isso. A pessoa, ao aceitar Jesus, ela é emergida no corpo de Cristo, batizada no corpo de Cristo, faz parte agora do corpo místico da igreja do Senhor. Ela é selada pelo Espírito Santo, né? Que aí é aquela questão da garantia, né? Que nós falamos, é o selo da garantia, que agora você é uma nova criatura em Cristo, que você foi comprado por bom preço, e agora você tem um dono, né? E aí, posteriormente isso, a pessoa agora é batizada com o Espírito Santo, recebe uma capacitação sobrenatural, né? Uma capacitação que ela vem acompanhada da evidência do falar em língua, e a pessoa começa ali a demonstrar os frutos do Espírito, através da sua conversão, do seu dia a dia, com relacionamento com o Espírito de Deus. Então isso é coisa gloriosa. E o interessante, meu pastor, é que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: e com a cara descoberta contemplamos a glória do Senhor, meu Deus, e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito. Glória a Deus. Então observe que para a igreja refletir a glória de Deus, ela não pode viver com o seu caráter tampado. Meu Deus, olha aí que interessante. Porque a luz de Cristo, ela não brilha quem está com o caráter tampado, mas que está com o caráter refletindo a glória de Deus. Meu Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é ter caráter também transformado. Isso. Por quê, meus irmãos? Porque se nós como igreja não tiver o caráter transformado, nós não iremos refletir a glória de Cristo. E a glória de Cristo, ela é refletida através do quê? Ter o Espírito Santo é ser refletida através do quê? De refletir o poder de Deus sobre nós. Então, para nós podermos ser cheios do Espírito Santo, não é o pulo, não é o grito. Aí nós já entramos, Gabriel, permita-me te cortar. Aí nós já entramos aqui naquela segunda questão, né? É bom isso aí, porque nós já estamos dando um pulo para a segunda questão. O que é ser, então, Gabriel, depois que a pessoa é batizada, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque tem algumas pessoas que acham isso, que ser cheio do Espírito Santo é gritar, pular, andar de um pé só na igreja. Nós somos pentecostal clássicos, né? Acreditamos no poder de Deus, mas seria isso então ser cheio do Espírito Santo? O reteté, o repleplé, como que funciona isso? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, sabemos que não é falar em línguas, não é o pulo. Nós cremos nos mistérios do Espírito, nós cremos no agir do Espírito, só que nós temos que ser uma igreja inteligente. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Meu Deus. Porque se nós não tivermos o Espírito sobre nós, nós somos mortos. Observe que lá no capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 1, você vai observar que o próprio Deus disse: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. É verdade. O Espírito de Deus colocou Ezequiel de pé. Meu Deus. Então preste muito atenção. Ser cheio do Espírito Santo é permanecer de pé. De pé. Por que, meus irmãos? Eu estou sentindo Deus aqui, glória nessa Deus. palavra. Eu também estou sentindo Deus. Por que, meus irmãos? Porque se nós, como igreja de Cristo, não permanecermos em pé, nós não somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é dar bom testemunho. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer o seu pastor. Ser cheio do Espírito Santo é você cumprir com as suas obrigações.
Ser cheio do Espírito Santo é você dar bom testemunho. Isso. Ser cheio do Espírito Santo não é você cair e continuar prostrado. Ser cheio do Espírito Santo é você se colocar de pé e se manter. Isso. Porque há muitas pessoas que caem, mas nunca se levantam, sempre ficam do mesmo jeito. Mas ser cheio do Espírito Santo é se levantar, permanecer de pé e obedecer a palavra de Cristo. Isso mesmo, Gabriel. E o interessante é que a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, é muito fácil reconhecê-la. É muito fácil você reconhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus. Ela tem as características de Jesus, né? Ela é mansa, ela é pacífica, ela é pacificadora, ela é uma pessoa que busca sempre a paz, busca sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Outra coisa, além de a pessoa cheia do Espírito Santo, ela se parecer com Cristo, um segundo aspecto também para a gente identificar a pessoa cheia do Espírito Santo, é que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma facilidade enorme de amar. Verdade. O apóstolo Paulo que disse isso, né? A carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, não é que ele falava, né, a língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse, ele fala, olha, ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos, e não tivesse amor, nada valeria, de nada valeria. Eu seria como um sino que tine, como um metal, né, que toca o vento. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor, ela ama muito facilmente, ela se compadece muito facilmente. A pessoa cheia do Espírito Santo, uma outra coisa que a gente consegue identificar na pessoa que é cheia do Espírito Santo, é que ela é uma pessoa aberta ao perdão. Ela tem uma facilidade de perdoar aquele que a feriu, aquele que machucou, aquele que falou contra ela, que se levantou contra ela. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter essa característica, ela vai se parecendo cada vez mais com Cristo. Ela vai sendo cada vez mais mansa como o Cristo dela era, né? E a pessoa cheia do Espírito Santo, então ela vai tendo esse aspecto de mansidão, de domínio próprio, né? Ela sabe entrar, ela sabe sair, ela sabe como se comportar, ela sabe respeitar as pessoas, né? Ela não se acha mais do que ninguém, então ela sempre está ali pacífica. Ela é prudente. Ela é prudente, né? Então, não é que é igual nós começamos essa fala dizendo, não é que nós não acreditamos na questão do poder de Deus sobre a igreja. Irmãos, nós não somos sensacionistas. Nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos no poder do Espírito de Deus. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, por exemplo, a pessoa fala que é cheia do Espírito Santo, Gabriel, mas ela tem dificuldade de perdoar, né? A pessoa fala que é cheia do Espírito Santo, mas faz tudo aquilo que Cristo não faria. Faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário, né? Então, ela não pode ser cheia do Espírito Santo. Ela está cheia de qualquer outra coisa. Emocionalismo humano, né? Está cheia de precipitação, cheia de mundanismo. Mas cheia do Espírito Santo não, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essas características. Ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Observe que lá em Atos, capítulo de número 7, nós iremos observar a pregação do diácono Estevão. Meu Deus! Um jovem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, conforme ele pregava, as pessoas estavam sentindo raiva da pregação de Estevão. E eles viam que quem estava usando Estevão era o próprio Espírito de Deus. E eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O Espírito de Deus estava resplandecendo na vida de Estevão. Ser cheio do Espírito Santo é pregar o evangelho que confronta. Se estão te ensinando um evangelho que não está confrontando, esse não é o evangelho de Cristo. E aqui eu emendo, Gabriel, que ser cheio do Espírito Santo é olhar para o alto, olhar para os céus e ver os céus abertos sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é não olhar para as pedradas que as pessoas te tacam, que as pessoas tentam jogar para você cair, para você parar.
porque era essa a posição de Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, vendo o céu aberto e não dando de conta, né, a murmurar do que está acontecendo ao seu redor, das pedradas que ele está recebendo, das afrontas que ele está recebendo, mas ele só tem olhos para o céu, ele vê os céus abertos, e a Bíblia diz que ele vê Jesus de pé à direita de Deus. Oh, isso é muito forte, irmãos. Então essa é a característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Tudo bem, se você quer rodar, pode rodar. Se eu sentir, eu rodo também. Se você quer cair, caia. Se eu sentir, eu caio também. Porém, para você ser identificado como uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa ter essa característica, a característica de Cristo, uma característica de uma pessoa que ama, que perdoa, né? Isso que vai evidenciar se você de fato é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Não é a altura do seu grito, não é a altura do seu glória a Deus que vai identificar o quanto cheio do Espírito Santo você está. Não é quantas piruetas você dá no culto que vai identificar o quanto cheio do Espírito Santo você é, mas a sua conduta no dia a dia, a forma de você conduzir a sua vida e de você expressar a glória de Deus lá fora, no mundo de trevas. Sim. Eu acredito que é isso, né, Gabriel? Sim, para nós podermos concluir, porque é um estudo, irmão, que nós levamos, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. É verdade, é como eu disse, uma live a gente não esgota esses assuntos, não tem como. Para nós aqui finalizarmos essa primeira parte, meu pastor, lá em João 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz: o próprio Senhor Jesus, as palavras de Jesus para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, e todo ramo que não estando em mim, o meu Pai o tira e lança ao fogo, mas todo ramo que estando em mim, o meu Pai o limpa, para que ele possa produzir mais frutos ainda. Glória. Aí Jesus entra: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E quem é a palavra na Bíblia? O Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então todos os dias nós precisamos ser limpos por essa palavra. A palavra é o Espírito Santo. Vou lhe provar na Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai sobre vós o capacete da salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quem tem palavra é cheio do Espírito Santo. Olha aí. Quem tem palavra prega cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Você não precisa forçar nada. Se você tiver palavra, se você tiver a presença de Deus, o que vai trazer o efeito não é o grito. O que vai trazer o efeito é a palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Até na questão do convencimento, às vezes você está na sua casa querendo convencer alguém à base de gritos e você não vai conseguir. Às vezes na empresa que você trabalha, você está querendo convencer alguém através de grito, da força do braço, você não vai conseguir. Mas através da palavra de Deus, com a orientação do Espírito de Deus, você vai conseguir. Tá bom? Então, tá aí essa explanação, começando esse início agora, né? E o tempo indo embora, de o que é a pessoa ser batizada no Espírito Santo, o que é depois da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Agora tem um assunto que intriga também muitas pessoas, Gabriel. Esse é forte. A respeito e acerca da oração, né? As pessoas, às vezes, elas têm dúvidas concernente à oração. Então, eu vou abrir aqui, Gabriel, e aí você continua daí. Porque eu aprendo, quando a pessoa fala de oração, aí a Bíblia está repleta, né, de texto que nos respalda, que nos ensina. Mas eu queria hoje aqui, pelo menos a minha fala, eu aprendo muito de oração com Cristo, né? Jesus Cristo, Gabriel Silva, ele me ensina demais acerca da oração. No capítulo de número 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Jesus está tratando algumas coisas ali, e ele vai tratar sobre a oração. Ele vai dizer àqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ouvindo o seu sermão, né, os seus discípulos, a multidão que está ouvindo ali o sermão do monte, ele começa a dizer assim: olha, quando vocês orarem, vocês não sejam iguais aos fariseus, né,
que são hipócritas, que vai para as praças, que gritam e querem por todos serem ouvidos. Mas quando vocês forem orar, aí é muito lindo o que Jesus faz. Ele vai nos dar um modelo de oração. Porque ele fala assim, olha, esses que estão na praça gritando, eles já receberam o galardão. Eles estavam se amostrando. Eles estavam se amostrando. Estavam dizendo que estavam tendo comunhão com Deus, mas eles estavam cegos. Exatamente. Então eles queriam demonstrar o que ali? Uma intimidade com Deus que eles não tinham. Né? Eles não tinham. Eles tinham intimidade com a soberba, com a prepotência. Mas na oração com Deus, de verdade, eles não tinham. E aí Jesus vai ensinar. E aí o ensinamento de Jesus é lindo. Porque Jesus vai nos deixar um modelo de oração, Gabriel. Ele vai nos deixar um modelo de oração que nós conhecemos na Bíblia como Pai Nosso. E aí Jesus nos ensina ali no Pai Nosso a orar. E o que eu acho lindo na oração do Pai Nosso, Gabriel, aqui bem superficial, é o que contém nesta oração. Essa oração do Pai Nosso, ela contém intimidade, porque a oração fala de intimidade, porque foi isso que Jesus falou. Não sejam igual eles que gritem na praça, mas quando vocês forem orar, vocês entram no repouso de vocês, ou seja, entra no quarto de vocês, tranca a porta em secreto, e o vosso Pai que tudo vê em secreto, Ele contemplará a oração de vocês. Então quando Jesus está dizendo, olha, vocês entram no quarto e vocês fecham a porta, é uma abertura aí para intimidade, porque quarto, aposento, fala de intimidade, né? Jesus está dizendo que na oração tem que ter uma intimidade, e isso é tão verdade, porque no começo da oração, ele já começa ensinando que nós temos que orar dizendo, Pai Nosso que estás no céu, né? Ele abre essa margem da intimidade, entra, fecha a porta, o Pai em secreto tudo vê, e quando vocês fizerem isso, vocês começam dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Então, essa oração, ela contém intimidade, essa oração, ela fala, ela contém petição, ela contém adoração, ela contém reverência, né? É uma oração que está completa. É claro que é um modelo de oração, né? Mas é um modelo que nos inspira e nos chama muita atenção, porque foi dado pelo próprio Cristo, Gabriel. Pode acrescentar aí. E nós iremos entender, meus irmãos, usando aqui as palavras do nosso pastor Regis, é que esta oração a qual Jesus está ensinando os teus discípulos, Jesus está ensinando a eles a ter uma comunhão verdadeira com o Pai. Observe que nessa oração fala, venha o teu reino, venha o teu reino, venha a tua palavra, venha a tua presença sobre nós. Esta oração ela fala também sobre receber o Espírito Santo, porque o Espírito, quando veio sobre a igreja, ele veio do céu. Então venha a tua palavra, venha o teu poder e seja feita a tua vontade. Aí, Gabriel, pegou, sabe por quê? Porque está aí o motivo das pessoas não querer fazer esse tipo de oração, porque tem muitas pessoas hoje em dia orando, e contudo seja feita a minha vontade. Exatamente. Né? E naquele dia do grande juízo, quando nós se apresentarmos diante de Deus, Gabriel, apenas 2 grupos ali se apresentarão. O grupo que ele vai dizer, né? Vinde bendito do meu Pai, né? Que você orou para que a minha vontade fosse feita na sua vida. Agora entra no gozo do seu Senhor. E o outro grupo que ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não vos conheço, porque a tua vontade foi feita. Exatamente. Então esses 2 grupos se apresentarão. Aqueles que faz a vontade de Deus, que fez a vontade de Deus, que falou para o Senhor, seja feita a tua vontade, e aquele grupo que ele vai dizer, a sua vontade foi feita, aparta-te de mim. Exatamente, meu pastor. E há muitos que oram o Pai Nosso da forma errada. Seja feita a minha vontade. Aonde está isso na oração, que seja feita a nossa vontade? É verdade. Aonde fala, venha o nosso reino. O reino não é nosso, o reino é de Cristo. Então, o reino não vem de nós, o reino vem dele. Então, nós precisamos, irmãos, ficar focados que esta oração,
é viver um momento de comunhão com o Pai. Então, se você falar que você não tem palavras para orar, você está auto se enganando. Isso. Porque se você quer aprender a orar, aprenda com Jesus. Isso. Então o que tem que ter na oração, Gabriel? Na oração tem que ter adoração, né? Começar a oração reconhecendo que você foi levantado para adorar a Deus, que você foi feito para o louvor da glória de Deus, reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, né? Abrir a oração com um gesto de adoração. Na oração tem que ter quebrantamento de coração, porque o salmista diz isso, que há um coração quebrantado, um espírito contrito, ele não despreza. Salmos de número 51:10. Então na oração você tem que ter adoração. Na oração tem que ter coração quebrantado, pedido de perdão, reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Não adianta você chegar na sua oração achando que você está com tudo, achando que Deus tem obrigação, né? Não, porque a Bíblia diz, pastor, pedir e dar-se-vos-á. Eu vou pedir e Deus vai fazer. Não, se nós pedirmos, Gabriel, segundo a vontade dele, ele fará. Porque tem isso também, Gabriel. Deus, aqui nós abriríamos aqui uma margem muito grande para outro questionamento já. Deus, ele ouve todo tipo de oração? É todo tipo de oração que Deus ouve? Tudo que você pedir em oração, mas pastor, a Bíblia diz que tudo que eu pedir crendo, eu receberei. Tá bom. Gabriel, só para nós abrirmos aqui, para as pessoas pensarem. Nós estamos vivendo um período tão difícil, de pandemia, não é isso? Estamos vivendo um período onde muitas vidas foram ceifadas. E dia após dia nós estamos orando como igreja, né, para que Deus mantenha os familiares com saúde, mantenha as pessoas em vida. Mas há muitas pessoas que se foram, mesmo a gente pedindo em oração. O que aconteceu? Deus falhou, faltou fé, né? É porque nós temos que entender isso também, Gabriel. Porque às vezes as pessoas acham assim, puxa, Deus não respondeu a minha oração. Irmãos, há várias formas, há várias maneiras de Deus responder oração. Deus pode te responder oração através de um cântico de louvor. Deus pode responder a tua oração através da palavra de Deus. Deus pode responder a tua oração através de alguém dentro da sua casa, usar alguém de dentro da sua casa. Deus pode, Gabriel, responder a oração das pessoas quando elas estão andando na rua, porque os Salmos de número 19 ele diz isso. Hashamai mesapri kavod el. Os céus proclamam a glória de Deus. Então quando você sai para a rua, você tem que sair atento, porque Deus pode falar com você na rua, né? E aí, Gabriel, nós vemos pessoas entrando, né, nesse conflito. Eu pedi, não recebi. E aí as pessoas têm que entender que às vezes, e eu escutei isso hoje, coisa linda, eu estava ouvindo hoje 2 irmãos falar sobre esse assunto, e um deles falava justamente isso, que às vezes o silêncio de Deus já é uma resposta para nossas orações. É porque às vezes nós queremos que Deus responda tudo com sim, e a gente acha que quando Deus não responde com sim, Deus deixou de nos ouvir, Deus não responde mais oração. Não, às vezes o silêncio de Deus também quer dizer uma resposta, também quer dizer, olha, ainda não, né? Às vezes o silêncio de Deus quer dizer, olha, eu não vou fazer a tua vontade, mas vai ser a minha vontade. Não é verdade, Gabriel? Então a oração que a gente aprende com Jesus é isso, uma oração que tem intimidade, é uma oração que você vai para o seu quarto e que você vai se derramar diante de Deus. Agora, o que a gente sabe, Gabriel, é que a Bíblia, ela nos orienta a orar sem cessar. Não é verdade? A Bíblia nos traz essa orientação. O próprio apóstolo São Paulo, ele disse sobre isso: orai sem cessar. Olha aí. Porque vivemos hoje um tempo onde, para muitos, a oração tem se tornado fadiga. A oração tem trazido cansaço. Entenda, meus irmãos, que a carne não quer ter comunhão com Deus. O que Jesus disse para Nicodemos? Que aquele que é nascido do Espírito, ele anda pelo Espírito. Mas aquele que vive pela carne, ele vive pela carne, os desejos da carne. Então entenda, a carne, ela não quer ter comunhão com Deus.
mas o espírito, ele sente a necessidade de ter uma comunhão com Deus. Então, quando nós se derramamos na presença de Deus, o nosso espírito está buscando sustento do próprio Deus, porque o espírito que há em nós veio da boca de Deus. É verdade. O espírito que está em nós veio de dentro de Deus. Então, nosso espírito, ele tem a sede de estar perto de Deus. Observe que lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, Deus, ele disse para Salomão, pastor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que Deus está dizendo para Salomão: o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Não adianta apenas chamar o nome de Deus e não se humilhar. Não adianta apenas chamar o nome de Deus e não se converter, porque Deus conhece uma oração verdadeira. Deus conhece aquele que ora em espírito, e Deus conhece aquele que só se ajoelha por se ajoelhar. Nós temos que entender que Deus não é menino, Deus não é criança. Deus, ele conhece uma oração que vem de dentro da alma, e Deus conhece uma oração enganosa. Então, o homem que vive pelo Espírito, ele ora pelo Espírito. Então, ele é controlado pelo Espírito. A oração dele vai fluir, a oração dele vai gerar fruto. Isso. E é coisa linda, né, Gabriel? Porque a pessoa, quando ela tem intimidade na oração, ela entende que a oração é o elo que liga ela a Deus, né? Ela entende, ela consegue ter essa sensibilidade, né? Então, a nossa orientação aqui, esta noite, para nós irmos para frente, é que você ore a Deus, e que você busque a presença de Deus através da oração, e que você ore sem cessar, e que você entenda que, contudo, sempre vai ser feita a vontade de Deus. Foi isso que Jesus disse enquanto estava orando no Getsemane. Contudo, Senhor, olha, contudo seja feita a tua vontade. Amém? Então que você possa orar nesse sentido, nesse aspecto. E aí eu queria saber aqui do Gabriel Silva, o povo está participando, o povo está chegando. Pode comentar aí também, viu, irmãos? Pode comentar, deixar a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos tratando. Se você quiser dialogar aí na escrita, pode dialogar, tá bom? Não tem problema. Depois nós iremos ver aí todos os comentários, tá bom? Deus abençoe. Então, eu acho que da oração é isso, né, Gabriel? Eu acho que da oração ficou bem esclarecido. Você quer pontuar mais alguma coisa sobre a oração? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Eu quero entrar aqui agora, Gabriel, no assunto pedido por muitos, mas eu creio que aguardado por poucos, porque é um assunto espinhoso. Esse assunto que eu vou tratar aqui agora é um assunto espinhoso, Gabriel, porque nós estamos vivendo um período difícil, né? Nessa pandemia, e eu ouvi muito falar-se desse assunto que nós vamos tratar aqui. A pergunta que vem esta noite é: Jesus falou acerca do divórcio? Ou o que foi que Jesus falou sobre o divórcio? Bom, Gabriel, primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui comigo, para o Gabriel Silva e para as pessoas que estão nos assistindo esta noite, é que nós não estamos expondo a nossa verdade, mas nós estamos expondo a verdade da palavra de Deus. Todos os assuntos que nós estamos trazendo aqui, nós estamos se respaldando dentro da palavra da Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, né? E esse assunto não poderia também ser diferente, a gente tratar ele à luz da palavra de Deus. Então vamos lá. As pessoas sempre nos pegam e nos questionam sobre isso, né, pastor? O que a Bíblia fala sobre o divórcio? Jesus falou sobre o divórcio? Então vamos lá. Jesus, ele falou sobre o divórcio, Gabriel. Jesus falou sobre o divórcio no capítulo 5 e versículo 31 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. E depois também
Jesus, em Mateus capítulo 19, ele foi questionado por um grupo de escribas, fariseus, doutores da lei, acerca do divórcio. E aí Jesus começa um diálogo com eles ali, porque a pergunta deles Mateus capítulo 19. Lembra que Jesus já tinha falado no capítulo 5, versículo 31, que não era lícito, que repudiasse a mulher por qualquer motivo. Capítulo 5 de Mateus, versículo 31, dá uma lida lá legal depois, tá bom? Instrução de Cristo, palavra de Cristo. E aí, quando esses doutores da lei, eles vêm ter com Jesus, e eles vêm para questionar Jesus acerca deste assunto, Jesus começa a dialogar com eles. Eles falam assim: mestre, Moisés, ele nos permitiu dar carta de repúdio, porque nós temos que fazer essa separação, Repúdio é uma coisa e divórcio é outra coisa, irmão. São duas coisas aí, embora uma esteja atrelada à outra, mas são duas coisas diferentes. A pessoa, ela pode repudiar sem divorciar. Sabia disso, Gabriel? Você não sabe, você não é casado ainda, né, Gabriel? Vai aprendendo. A pessoa, ela pode repudiar sem divorciar, Porque o que é o repúdio? O repúdio é o desprezo, o abandono, quando você manda embora, Vou abrir aqui, Gabriel, porque Deus está entre nós, Jesus está entre nós, o Espírito de Deus está entre nós. Tem, por exemplo, nesse momento, maridos que estão repudiando a esposa, sem ao menos até saber que está fazendo isso. Quando ele despreza ela, quando ele xinga ela, quando ele fala palavras agressivas a ela, dizendo que não quer mais viver do lado dela. E tem mulheres também, agora nesse momento, que está repudiando seus maridos, com palavras agressivas, com desprezo dentro de casa, dormindo separadamente. E isso também caracteriza repúdio. Agora vamos lá. Quando Jesus é questionado sobre esse assunto, não dá para fazer a teologia sobre o divórcio somente com o contexto próximo ali de Mateus 19. Nós precisamos ter um recurso aí de um contexto amplo, tá bom? E o que está sendo perguntado? Sobre a carta de divórcio, de repúdio que Moisés liberou em Deuteronômio capítulo de número 24, Deuteronômio capítulo 24. Você pode ler o texto, Deuteronômio capítulo 24, Gabriel, para nós? Deuteronômio capítulo 24, o Gabriel vai ler a partir do versículo 1, e aí você vai entender o porquê que eles estão questionando a Jesus em Mateus 19. Eles estão linkando ali em Mateus 19, eles estão jogando para esse texto. E eles querem saber o que Jesus acha desse texto. O que está escrito, Gabriel? Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. Amém, Gabriel. Muito obrigado pela leitura. Então veja que aqui aparece as duas coisas juntas aqui, Aparece primeiro a fala sobre o repúdio, quando um homem repudiar sua mulher, e aí ele vai falar, Moisés vai dizer, dele também carta de divórcio, ou seja, lavre a ela uma carta de divórcio. Por que, Gabriel? Nós vamos entender esse assunto agora. Quando o texto está falando aí, quando um homem casar com uma mulher, e nela achar alguma coisa feia, existiam alguns grupos religiosos, alguns estudiosos rabinos, na época, até de Jesus, existia ali colégios rabínicos, existia pelo menos 3 colégios muito fortes, o colégio de Hillel, o colégio de Shammai e o colégio de um rabino chamado Akiva. Então, quando eles olhavam para esse texto de Deuteronômio, capítulo 24, cada um rabino com o seu grupo de discípulos,
eles entendiam sobre esse texto, eles tinham uma divergência tremenda. Aquiva olhava e dizia assim: olha, o divórcio é feio porque ele é feio mesmo por natureza. É o divórcio que é feio. A coisa feia aí que o texto fala é o divórcio. Hiller falava assim: não, feio é se a gente casar, um exemplo, tá? O povo de Hiller falou assim: feio é se a gente casar e achar qualquer coisa. Se ela não souber cozinhar, se ela não souber se comportar perante a sociedade, isso que é feio, né? E o grupo de Aquiva tinha outra ideia sobre esse texto. Então, quando eles chegam para Jesus para falar sobre esse texto de Deuteronômio capítulo 24, Gabriel, que aqui a palavra que aparece para divórcio é a palavra querut, eles estão justamente querendo ver com quem Jesus vai fechar. Jesus vai fechar com Aquiva? Jesus vai fechar com o colégio apostólico de Shammai? Jesus vai fechar com o colégio apostólico de Hiller? Então eles estão na expectativa de qual vai ser a resposta de Jesus. Se é lícito ou não, ou por quê, ou qual motivo pode dar a carta de divórcio. Aí, Jesus é maravilhoso, porque Jesus, ele vai tratar desse assunto dessa forma. Pois bem, Moisés permitiu que a carta de divórcio fosse lavrada por conta da dureza dos vossos corações. Está dizendo, não é porque Deus se agrada disso, não é porque Moisés se agradava disso, mas por causa da dureza dos vossos corações. Por que, Gabriel? Porque acontecia isso. Vê que o texto está falando, Deuteronômio, capítulo de número 24, está dizendo que se o homem achasse alguma coisa que não se agradasse na mulher, ele não era para repudiar, era também para divorciar, para dar um termo de divórcio, uma carta. Então, primeiro, o que é o divórcio? O divórcio é a carta lavrada, o contrato desfeito, o papel na mão assinado, que não existe mais contrato entre os cônjuges. Agora, o que vai acontecer é algo sobrenatural, é coisa linda. O que Jesus está identificando? Jesus está indo na ferida desses religiosos. Jesus está dizendo assim: olha, é por conta da dureza dos vossos corações. Por quê? Porque nessa época de Deuteronômio capítulo 24, Gabriel, as mulheres que estavam sendo prejudicadas, as mulheres, os maridos, muitas das vezes queriam viver um padrão de vida que não era um padrão de casamento, um padrão de família que não era o padrão de Deus. Porque qual é o padrão de Deus, de casamento na Bíblia? Um homem, uma mulher, Gênesis capítulo 2. E trouxe o Senhor, a mulher entregou ao homem, e disse: essa agora é carne da sua carne, osso dos seus ossos. E mulher será chamada porque foi tomado homem. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E aí vai acontecer um milagre aqui, na parte final do texto. E não serão mais dois, mas uma só carne. Quando houve aquele contrato de casamento, e os dois disseram sim, perante as testemunhas, perante os céus, perante os anjos, as potestades, os principados, os homens, houve ali um milagre da unidade. De dois, Deus fez um. Oh, meu Deus do céu. Isso é característica de Deus. Porque o nosso Deus, embora ele é trino, mas ao mesmo tempo ele é um. Isso é característica de Deus, né? Um Deus trino, um Deus único, melhor dizendo, um Deus único, que coexiste em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso é coisa gloriosa. Então Deus pega esse milagre da unidade e ele fala assim: agora não serão mais dois, mas uma só. Então aconteceu um milagre. E nós não temos na Bíblia uma palavra ao contrário de Deus dizendo: quando não gostar, quando pode pegar e separar. Porque, Gabriel, pensa comigo. E aqui nós estamos tratando a luz da palavra de Deus. Você pode questionar, você pode dar a sua opinião, não tem problema nenhum quanto a isso. Estamos tratando a luz da palavra, tá bom, meus irmãos? Você pega uma folha dessa, Gabriel, gruda uma na outra com cola, bem grudadinha, e você espera secar um tempo. Depois de um tempo, se você tirar, as folhas vão sair intactas, sim ou não, Gabriel?
difícil. Não vai, Gabriel. Vai sair. Nunca vai sair, porque uma vai estar pegada à outra. Quando você for tirar, elas vão rasgar. Fazer o buraco. Vai ficar uma parte na outra. Uma parte de uma vai ficar na outra. Então aconteceu um milagre da unidade. Agora vamos para frente. Estamos falando de divórcio. Estamos falando se Jesus falou acerca do divórcio. E aí, Mateus capítulo 19, ele é questionado acerca do texto de Deuteronômio, capítulo de número 24. Então Jesus está desmontando a ideia dos religiosos. E aí ele diz assim, olha, foi por causa da dureza dos vossos corações. Porque os marmanjão, o que acontecia, Gabriel? Eles iam embora de casa e deixavam as mulheres abandonadas. Ou às vezes traziam outra mulher para dentro de casa, querendo viver uma vida de bigamia, porque, como eu disse, o padrão de Deus é um casamento monogâmico, mas eles queriam viver uma vida de bigamia, até mesmo um casamento poligâmico, né? E eles queriam fazer bagunça. Aí o que aconteceu? Por causa da dureza do coração deles, para aquelas mulheres não ficarem repudiadas, para elas irem e ter como refazer a sua vida, é que Moisés vai falar sobre a carta de divórcio. Quando vocês repudiar, também entregue para elas um documento lavrado, uma carta de divórcio. Pois bem, dadas as informações do que está acontecendo em Deuteronômio capítulo 24, você precisa entender o que Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Sabe o que Jesus está dizendo? O escolasticismo de Hilê, de Shammai, de Akiva, esperando que ele vai fechar com a gente. Não, ele vai fechar com a gente, você vai ver. Ele vai estar com a gente, é por qualquer coisa. O outro, não, é só se houver alguma coisa muito grave. Não, e Jesus fala assim, não. Jesus joga para quê? Para o princípio. Ele joga para quem é responsabilidade? Para Deus. Para o padrão de relacionamento, de casamento que Deus constituiu lá no Éden. Se no princípio não foi assim. A dureza dos vossos corações está se sobressaindo. Mas no princípio vocês lembram que não era assim. Aí ele vai dizer, o que aconteceu? O Senhor chamou o homem, aí ele vai falar o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 2. Trouxe, deu o homem para a mulher e falou que, olha, agora não serão mais dois, mas uma só carne. E aí Jesus quebra, né, essa banca deles, Gabriel. E aí na continuação de Mateus capítulo de número 19... Quando Jesus está dando o sermão dele, falando que no princípio era assim, aí ele diz assim, olha, por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Aí ele vai chamar para ele agora a responsabilidade. Olha o que Jesus vai dizer sobre repúdio, que consequentemente dá divórcio. Olha o que Jesus vai dizer. Eu, porém, vos digo, agora é palavra de Jesus. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por conta ou por causa de relações sexuais ilícitas, pode olhar no texto que está lá no texto, a não ser por relações sexuais ilícitas, não entrará no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo, Gabriel? Jesus está dizendo assim, olha, a palavra relações sexuais ilícitas que aparece ali no texto, é a palavra porneia do grego. E a palavra porneia é a palavra que dá origem à palavra pornografia, por exemplo. Então Jesus está dizendo, se não for por conta de relações... E aqui nós temos que tomar cuidado, viu, irmãos? Porque essa palavra porneia, ou porneia, ela é abrangente, né? Ela é abrangente. Então está falando de relações sexuais ilícitas. Por exemplo, quando você vai para a internet, que você está mandando nudes para alguém, que você está tendo um relacionamento extraconjugal, isso é porneia. E aí está fora dos padrões de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado. Jesus disse assim, olha, a não ser por relações sexuais ilícitas, então Jesus já deu a deixa aqui. Não é por qualquer motivo. Não importa a dureza do coração de vocês. Então já não é mais por qualquer motivo. Agora, Gabriel, isso são palavras de Jesus, Mateus capítulo de número 19. A palavra de Jesus foi tão forte, que os discípulos olham e falam assim, olha, se essa é relativamente a situação do homem concernente ao casamento, então é melhor o homem ficar só. Eles acharam pesado demais, eles acharam duro demais aquilo, porque estava uma bagunça.
estava uma bagunça. Eles olhavam para Deuteronômio capítulo 24 e eles queriam viver uma vida na bagunça. Eu caso hoje, separo amanhã, eu caso amanhã, separo depois da manhã, eu caso, se ela não cozinhar direito, eu separo, eu caso, se ele deixar a toalha jogada, se ele tiver chulé, né? Ei, Gabriel, se ele tiver chulé, se ele se ele não trabalhar direito, não trazer o que eu quero, sustento para casa, eu separo. Não, para isso, Gabriel, tem a fase do namoro, do noivado, que é aquela fase do conhecimento, né? Quando você casou, você já provou, aquela pessoa já passou pelo seu crivo, né? Já passou pelo crivo de você ali peneirar, ver se era aquilo mesmo. Então, quando você vai para o caminho, tem pessoas separando, Gabriel. Por causa de incompatibilidade de gênero, né? Nós casamos, aí nós vimos que não era aquilo, mas aí nós vamos separar. Crentes! A gente esperar isso de pessoas de fora, a gente sabe que é ímpio, mas crente, Gabriel, crente na igreja, às vezes há muitos anos, né? E isso é um perigo, irmãos, porque não é uma boa ideia. Agora tem uma coisa, há muitas pessoas agora, Gabriel, se fazerem essa pergunta: pastor, e as pessoas que se separaram vão para o inferno? Irmãos, eu estou tratando acerca do divórcio. Salvação é departamento de Deus. Salvação é departamento de Cristo. Não cabe a mim dizer, olha, esse vai para o céu. Não é. Deus não me levantou para isso, para jogar ninguém no inferno, nem para pôr ninguém no céu, que eu não tenho poder para isso. Mas aqui nós estamos fazendo uma análise minuciosa da Bíblia, do divórcio à luz da Bíblia, do que Jesus falou acerca do divórcio. Então Jesus, aquele a quem você aceitou ele como seu dono, pôs ele como único e suficiente salvador da sua vida, é ele que está dizendo que não é uma boa ideia da carta de divórcio por qualquer coisa. É ele que está dizendo, é palavra dele, palavra de Jesus. Mas pastor, como que fica o meu caso? Aí é outro caso. Aqui eu vou correr um pouco para analisar outro assunto, Gabriel, entendeu? Porque o nosso tempo foi embora. Mas pastor, como que fica a situação da pessoa que apanha? Tem primeiro as leis da terra, tem uma lei chamada Maria da Penha. A pessoa apanha, essa mulher apanha do marido, ou marido, tem marido que apanha da mulher também. Eu aconselho, né, que procure primeiro a lei, vai lá, faça o boletim de ocorrência, né, e você não vai ficar em casa, lá sendo saco de pancada, porque Deus não chamou ninguém para ser infeliz. Deus chamou você para paz, para viver em paz, né, para ser feliz. Então o que você precisa fazer? Primeiro procurar a lei da terra, e é claro, Gabriel, que nós não vamos ser ingênuos. O apóstolo Paulo também falou sobre aqueles que estão separados. Está alguém separado da sua mulher? Olha, ore e volte a se unir, né? A mulher está separada do marido? Ore a Deus e volte a se unir. Não sendo assim, se for se separar, então que fique só. 1 Coríntios capítulo número 7. Se for se separar, então que fique só. A Bíblia até te dá direito para o divórcio, para a separação. Porém, o que o apóstolo Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 7 é que a pessoa que se separou, que se divorciou porque o marido batia, porque não queria viver mais junto, porque não se importava mais viver com a outra, então a orientação bíblica é: vai separar? Que fique só. A Bíblia não abre precedente para um outro casamento que não seja por conta, aquela separação posterior não tenha sido por conta de relações sexuais ilícitas, tá bom? Adultério, né? Traição. Se não foi por isso que você se separou, então ore a Deus. Tem muitos casamentos agora, né? Por um fio. Muitas irmãs me ouviram que seu casamento está por um fio. Muitos homens me ouviram que seu casamento está por um fio. Ore a Deus. Vale a pena. Quem constituiu o casamento da família foi Deus. Ore a Deus. Peça para Deus. Deus vai te dar sabedoria. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Então o que eu posso dizer para você é isso. Eles perguntam para Jesus o que é lícito, né? Moisés disse que é lícito. Mas Jesus fala assim: não é uma boa ideia não. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar, divorciar da sua esposa, a não ser por conta de prostituição, relações sexuais ilícitas, aí, meu irmão, o preço é pesado. Eu acho que ficou bem entendido, né, Gabriel? Eu acho que ficou bem entendido. Mas eu vou deixar aí para você. Pastor, não entendi direito.
Pode tratar depois, mais para frente, de novo. Posso te procurar para a gente esclarecer a luz? Não tem problema. Pastor, eu tenho outra ideia. Eu posso te procurar? Pode. Se tiver na Bíblia a sua ideia, eu não tenho problema nenhum de aceitar a sua ideia. O que eu estou te colocando aqui é a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Não é pensamento meu, não tirei de dentro da minha mente. É Bíblia. Estou colocando para você aqui Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 31. Mateus capítulo 19. Deuteronômio capítulo 24. 1 Coríntios capítulo de número 7. Tá bom? Leia depois com cuidado, com calma. Tá bom? Então Jesus falou sobre o divórcio. E Jesus falou que não é uma boa ideia divorciar por qualquer motivo. Glória a Deus. Meus irmãos, momento de aprendizagem, momento de comunhão. Gabriel, me permita só uma coisa. Como o nosso tempo avançou, nós estamos quase uma hora, né? Falando agora. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a última, nós voltamos depois em outra live, para não ficar cansativo para os irmãos. Claro. Eu queria fazer aquela dos obreiros. Eu marquei e você marcou também. É a do obreiro. Qual é a característica, né? Tá aí, pode ler a pergunta. O que é ser um obreiro aprovado? Meu Deus. Pergunta muito interessante e uma pergunta que temos que falar sobre ela, porque há muitos que se perguntam: o que é ser um obreiro? Qual é as características de um obreiro aprovado? Qual é a função de um obreiro? Primeiro, o obreiro tem que se colocar a servir. Porque se o obreiro não estiver apto a servir a igreja de Cristo, ele não é um obreiro, ele é reprovado. Porque todo obreiro, pastor Regis, ele precisa ter conduta de um obreiro. O obreiro precisa ser apto para ouvir, para depois ser inteligente para falar. Eu não posso dizer que eu sou um obreiro se eu não obedeço a palavra e eu não participo dos cultos na minha igreja. É muito bom nós falarmos sobre isso, porque hoje muitos querem somente voar, mas poucos obreiros querem sentar para aprender. Quero dizer algo para você: a vida não é só pregar, a vida não é só viajar, a vida não é só ter agendas abertas. A vida de um obreiro é ser submisso a Cristo e submisso àquele que te pastoreia, ao seu pastor. Porque eu digo isso, meus irmãos, o obreiro, ele precisa participar dos cultos de ceia na sua igreja, ele precisa participar dos cultos de doutrina, da escola bíblica dominical. O obreiro precisa ser inteligente, porque se um obreiro não buscar os fundamentos bíblicos, os fundamentos dentro da palavra, como que ele vai ser útil para a obra de Cristo? Todo obreiro, ele precisa primeiro ter um coração de aprender, porque todos nós somos obreiros, todos nós precisamos aprender. O próprio apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Agora eu lhe pergunto: você está sendo edifício? Guarde isso. Você está sendo edifício, ou você quer ser pelo menos, ou você quer ser um encosto? Você que escolhe ou ser encosto ou ser edifício. Ser edifício de Deus, meus irmãos, quer dizer de ser a casa, de ser o templo do Espírito. O obreiro precisa, pastor Regis, ter em sua mente o que? O coração e a vocação de ser a cada dia útil para a obra de Cristo. É verdade, Gabriel. E acrescentando ainda, né, diante de toda essa sua exposição com uma maestria tremenda, Gabriel, eu também acrescentaria que as qualificações de um obreiro, uma das qualificações de um obreiro, o obreiro, ele tem que ser um orador, né? O obreiro,
de qualidade, ele é um orador, ele gosta de orar. Ele tem contato com o céu, com o seu Deus, com o Deus que o chamou, através da oração. Então o obreiro, ele gosta de orar. Segundo, um obreiro de qualidade também, ele gosta de trabalhar para aquele que o chamou. O obreiro gosta de trabalhar, ele coloca a mão no arado, não importa o que é para fazer, se é para varrer a igreja, se é para fazer o evangelismo, se é para fazer eu fico muito feliz, porque aqui nós temos um exemplo, né? Nós estamos falando daquilo que nós temos como exemplo. Nós temos aqui o nosso pastor presidente, e vira e mexe, Gabriel, nós vemos o nosso pastor aqui limpando o templo, lavando as cadeiras, né? A sua esposa também lavando, limpando. Então isso é coisa gloriosa, nós temos um exemplo aqui. Isso é trabalhar para o reino. Isso é trabalhar, porque as pessoas se acomodaram, Gabriel, hoje em dia, e acham que trabalhar na obra é ficar atrás de um púlpito, né? E falar assim, não, eu sou do altar, eu não preciso limpar a igreja, eu não preciso orar porque tem gente que ora por mim, que intercede. Aí ele isso é obreiros preguiçosos. Ele dorme até meio-dia, aí à noite ele vai pregar. E tem um detalhe, tem obreiros que ele não se conscientiza e ele prega 20 mensagens, aquela mesma mensagem em 20 lugares que ele passou. Por quê? Porque ele tem preguiça de buscar um bom sermão, ele tem preguiça de buscar uma revelação nova da parte de Deus, para pregar, para colocar no coração da igreja. Então esse tipo de obreiro não serve à igreja com qualidade, né? Então o obreiro, ele é trabalhador, ele coloca a mão no arado. O obreiro bom, qualificado, ele se apresenta, ele não espera ser mandado, né? Ele se apresenta, o que eu posso fazer, aonde eu posso cooperar, aonde eu posso ajudar, né? Eu posso colocar a mão no que para fazer. Ele não vive isolado. O obreiro bom, qualificado, ele não vive no isolamento, né? O obreiro bom, qualificado, ele é bom na igreja dele. Ele é bom na igreja dele, na igreja que ele serve, Gabriel. Sim, é muito bom falar. Porque nós estamos vivendo uma época de obreiros que servem muito bem a igreja do outro. Por quê? Porque o outro não conhece. Exatamente. Aí ele passa lá 40 minutos, Sim. 1 hora. Muitos dos obreiros, ainda bem que aqui não tem, né? Graças a Deus que não tem. Muitos dos obreiros, eles vão lá, exorta a igreja do outro, bate na igreja do outro, aí faz aquela bagunça no meio das ovelhas, às vezes com falsas revelações, porque ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele tem preguiça, com falsas revelações. E aí o que acontece? Às vezes faz aquela bagunça no arraial. Aí sobra para quem? Para o pastor resolver o problema. Exatamente. Porque o mau obreiro passou por lá e bagunçou o arraial. Pode acrescentar, meu. Ainda mais, pastor Regis, há muitos que pregam sem a orientação do seu pastor presidente da igreja. Por exemplo, o pastor diz, permanece na igreja porque eu vou precisar de você. Mas a rebeldia é tão grande que ele prefere desobedecer para poder servir a igreja dos outros. É verdade. Ser um bom obreiro não é você servir primeiro a igreja de fora, é você servir a casa onde você congrega. O que eu quero dizer, obedeça a Deus e obedeça ao seu pastor e honra a igreja que você congrega. É uma das qualificações que eu coloquei aqui, Gabriel. O bom obreiro, ele é submisso à sua liderança, né? Por quê? Porque ele entende que aquele que o chamou, que é Cristo, o dono da igreja, que o alistou para a boa obra, o próprio Cristo, ele tinha o espírito de obediência. O próprio Cristo fazia, ele falava assim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. O próprio Cristo, ele era submisso. Jesus Cristo, por exemplo, se submeteu à autoridade de João Batista. Quando ele desce lá no Jordão para ser batizado, ele está ali se submetendo à autoridade de João. Aí João fala para ele, não, eu não sou digno. Ele fala, não, tem que ser assim, João, para que se cumpra o propósito, as leis sejam cumpridas, né? Aquilo que tem que ser cumprido direitinho, a risco, tem que ser assim, vamos lá, me batiza. E ele é batizado, ele se submete à autoridade de João Batista. Então na Bíblia, é aquilo que a gente falamos, o bom obreiro, lá do começo, né? Que ele é cheio do Espírito Santo, ele tem essa sensibilidade de parecer com Cristo. Se ele aparece com Cristo, se ele parece com Cristo, com aquele que o alistou, que o chamou, então ele vai agir como Cristo. E como Cristo agia?
Cristo era submisso, foi submisso à autoridade de João Batista. Tem obreiro que fala assim: eu não obedeço ninguém, eu obedeço só a Deus. Eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus. É verdade, o sumo pastor, né? É Jesus, é o nosso sumo pastor, né? O pastor das ovelhas, o bom pastor, chamado na Bíblia, conhecido na Bíblia como o bom pastor. Só que esse bom pastor, ele deixou na igreja o próprio Deus, né? Ele diz lá em Jeremias 3, versículo número 18, ele dizendo assim: olha, e eu, Senhor, vos darei pastores, homens que apacentam, cheios de ciência, cheios de sabedoria, segundo o meu coração. Então o próprio Deus prometeu pastor para a igreja, né? Então a liderança foi constituída na igreja por Deus. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo entendeu isso, porque ele falou assim: olha, obedeçam às vossas autoridades, as autoridades foram constituídas sobre vós, não é isso? Então tem pessoas, o mau obreiro, ele não vai entender isso. O mau obreiro, ele vai atropelar a autoridade, ele vai atropelar a liderança, né? O mau obreiro, ele chega, ele vem no culto uma vez por mês e ele não quer saber mais, ele não se envolve com os trabalhos da igreja, ele não quer saber se a igreja dele está perecendo, ele não quer saber se os irmãos da igreja dele estão perecendo. Não, ele quer fazer aquilo que vem na mente dele. O mau obreiro, Gabriel, e aqui eu estou terminando já a minha fala. O mau obreiro, ele sabe trabalhar em unidade. Ou quer dizer, desculpa, o bom obreiro, ele sabe trabalhar em unidade. O mau obreiro não sabe. O mau obreiro, ele quer trabalhar isolado. O mau obreiro, ele quer trabalhar sozinho. Mas o bom obreiro sabe que aquele que o chamou trabalha na unidade. Salmos, né? Salmos 133, ele diz, né? O Salmo 133 é tremendo. O Salmo 133 diz que quão bom e suave é que os irmãos, eles vivam em união, eles vivam em unidade. Então isso é coisa gloriosa. Amém, Gabriel? Então essas são as qualificações de um obreiro bom, né? Então tá aí. Acho que tá bom, vamos parar por aqui, né, Gabriel? Porque são muitos assuntos. Como que tá aí, Gabriel? Tá, os irmãos estão participando. Tá bom? Então tá bom, meus irmãos. Vamos parar por aqui então. Eu deixo aqui, Gabriel, só uma reflexão aos irmãos. Você que é obreiro, não se sinta... Aqui nós estamos trabalhando... Foi a pergunta que foi elaborada, irmãos, que fizeram. Quais são as qualificações do obreiro aprovado, né? Nós deixamos aqui para terminar o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da justiça. Amém? Não tenha pressa, fique na posição, fique na brecha, fique na presença de Deus, que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer grandes coisas pela sua vida. Não dá mais tempo, né, Gabriel? Vamos parar por aqui. E no próximo estaremos aqui. Tem mais alguns para tratarmos, mas pelo tempo vamos ser prudentes. Mas no próximo estudo estaremos aqui elaborando mais perguntas, tirando mais dúvidas dos irmãos e tratando dentro da palavra, né, com espiritualidade, com maturidade. Amém? Vamos orar para encerrar então. Deus abençoe a sua vida, você que ficou conosco até agora, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarda e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti ele dê paz. Lembre-se, domingo agora, começando aqui às 9 horas da manhã, Rua Flávia, número 190, Vila Mengue, Carapicuíba. Uma grande campanha para abençoar a sua vida, tá bom? Pai amado, nós te louvamos por esta noite de aprendizado, da tua palavra, meditação da tua palavra. Obrigado. Tu abençoando o teu povo, a tua igreja, abençoando os teus filhos dentro dos lares. O que nós não soubemos expor, que o teu Espírito, Senhor, que é excelente, possa, Senhor, expor os corações e que o teu nome continue a ser glorificado. Leva-nos em paz e segurança. É o que pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.